Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando o nosso estudo bíblico de congregação da semana 9 a 15 de setembro. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. É um prazer imenso ter vocês aqui semanalmente para prepararmos as nossas reuniões. Como dito inicialmente, estaremos agora considerando e preparando o nosso estudo de congregação e espero que possa ajudar vocês em sua preparação. Hoje nós daremos continuidade ainda ao capítulo 15, mas iniciaremos nos parágrafo 8 ao parágrafo 12. Esse capítulo ele tem o seguinte título ou tema: Fortalecendo as congregações. E o parágrafo 8 ele tem o seguinte subtítulo: Uma forte discussão. Então vamos iniciar fazendo a leitura. Barnabé gostou da sugestão de Paulo de visitar os irmãos. Os dois haviam feito um bom trabalho como companheiros de viagem e já conheciam as regiões e os povos que visitariam. Portanto, parecia uma boa ideia servir juntos nessa designação, mas surgiu um problema. Atos 15:37 relata: Barnabé estava decidido a levar João, que era chamado Marcos. Barnabé não estava apenas dando uma sugestão, ele estava decidido a levar seu primo Marcos nessa viagem missionária. Então a pergunta: como Barnabé reagiu ao convite de Paulo? Então Barnabé, inicialmente gostou da sugestão. Parecia a princípio uma boa ideia trabalharem como companheiros nessa viagem. E os dois já conheciam bem toda aquela região e quem eles iriam visitar. Leitura do 9. Paulo não concordou. Por quê? O relato diz: Paulo, no entanto, não concordava que o levassem junto, visto que ele tinha se separado deles na Panfília e não os tinha acompanhado no trabalho. Marcos havia acompanhado Paulo e Barnabé na primeira viagem missionária, mas não ficou com eles até o fim. No começo da viagem, ainda na Panfília, Marcos deixou a designação e foi para casa em Jerusalém. A Bíblia não diz por que ele foi embora, mas, pelo visto, o apóstolo Paulo encarou a atitude de Marcos como irresponsável. Paulo talvez tivesse dúvidas quanto a se Marcos era um homem de confiança. Pergunta: por que Paulo não concordou com Barnabé? Paulo não concordou porque Marcos já havia se separado deles na Panfília e não tinha ficado até o final do trabalho, mas decidiu voltar para casa. Então, provavelmente, Paulo encarou essa atitude como uma falta de responsabilidade e tinha dúvidas se ele era uma pessoa de confiança. Leitura do 10. Mesmo assim, Barnabé insistia em levar Marcos, mas Paulo era tão insistente quanto ele em não querer fazer isso. Em vista disso, tiveram uma forte discussão, de modo que se separaram um do outro. Diz Atos 15:39. Barnabé navegou para Chipre, a ilha onde havia nascido, levando Marcos junto com ele. Paulo deu continuidade a seus planos. Lemos: Paulo escolheu Silas e partiu, depois de os irmãos o entregarem à bondade merecida de Jeová. Juntos, eles viajaram pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as congregações. Pergunta: a que levou o desentendimento entre Paulo e Barnabé e com que resultado? Então eles tiveram uma forte discussão e se separaram. E o resultado é que Barnabé foi para Chipre levando Marcos e Paulo deu continuidade levando consigo Silas. Leitura do 11. Esse relato talvez nos lembre de nossa natureza imperfeita. Paulo e Barnabé haviam sido designados como representantes especiais do corpo governante,
e é provável que o próprio Paulo se tenha tornado membro desse grupo. Mas, no caso envolvendo Marcos, as imperfeições humanas de Paulo e Barnabé falaram mais alto? Será que eles permitiriam que essa situação abalasse permanentemente o relacionamento entre eles? Embora fossem perfeitos, Paulo e Barnabé eram humildes, tendo a mente de Cristo. Com o tempo, eles, sem dúvida, perdoaram um ao outro, demonstrando um espírito cristão de amor fraternal. Mais tarde, Paulo e Marcos trabalharam juntos em outras designações teocráticas. Pergunta: que qualidades são essenciais para evitarmos que um desentendimento abale permanentemente a relação entre nós e alguém que nos ofendeu? É a humildade. Isso se deu no caso de Paulo e Barnabé, pois mais tarde eles trabalharam juntos em outra designação teocrática. Leitura do 12. Essa forte discussão foi um incidente isolado. Não era da natureza de Paulo e Barnabé agir assim. Barnabé era conhecido por ser um homem bondoso e generoso, tanto que, em vez de chamá-lo de José, seu nome próprio, os apóstolos lhe deram o nome Barnabé, que significa filho do consolo. Paulo também era conhecido por ser amoroso e gentil. Imitando Paulo e Barnabé, todos os superintendentes cristãos hoje, incluindo o superintendente de circuito, sempre devem se esforçar para demonstrar humildade e para tratar com amor os outros anciãos e todo o rebanho. Pergunta: que qualidades os atuais superintendentes cristãos devem ter, imitando Paulo e Barnabé? Então, eles devem se esforçar para mostrar humildade, tanto para os co-anciãos, bem como para a congregação. Então, aqui, meus queridos irmãos e amigos, a gente finaliza a nossa consideração e espero que possa ter sido de ajuda para a sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.